Fala moçada, começando mais um podcast aqui no Jornada Forte. Eu vou falar pra você, essa jornada que a gente vai escutar aqui, cara, eu digo que vai ser uma das melhores conversas que a gente já teve aqui no Jornada Forte, aqui no Lucas Forte. Muito prazer, me chamo Lucas Forte. Esse podcast é pegar dicas construtivas com quem já construiu muita coisa. Então, sinta-se em casa, pegue uma pipoca, chame uma pizza que a conversa vai ser muito boa. Eu tive a honra de um grande amigo me apresentar essa pessoa que está aqui na mesa. Eu estou muito honrado, muito respeitado. Eu literalmente estou batendo continência para esse cara aqui na minha frente. Mounir, seja muito bem-vindo à mesa do Jornada Forte. É um prazer ter você aqui, cara. Seja muito bem-vindo à mesa do Jornada do Lucas Forte Podcast, meu amigo. Lucas Forte, muito obrigado. A honra é minha. Pode ter certeza que a sua atividade aqui é uma atividade de comunidade social, de atividade de fazer o bem. E, como você disse, se eu fizer bem a um, eu já estou bem satisfeito. É exatamente isso. Isso. Pelo que eu estudei da sua atividade, você já fez bem para muita gente. Então, meus parabéns, é uma honra para mim. Meu nome é Munir, o pessoal chama José Munir Bezerra Ramã, mas chama de Munir. E aqui no Paraná chama Mounir, que fica mais fácil. Mas é Munir e é um prazer estar aqui, pronto para conversar contigo e passar o que nós compartilhamos, o que vivemos dentro do espírito de ter ajudado alguém e ter mais do que isso, ser ajudado em ajudar alguém. Muito legal. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas te chamam de piloto também, é isso? Sim, o piloto, isso remonta da minha graduação, né? Eu sou piloto, hoje piloto da reserva da Força Aérea, sou coronel aviador da Força Aérea Brasileira, já voei em vários lugares, tive a oportunidade de voar pelo Brasil. Eu diria que eu conheço os aeroportos todos do Brasil, já posei os grandes aeroportos, claro. O litoral todo já sobrevoei, a Amazônia, vivi 2 anos na Amazônia, atendendo a comunidades indígenas, levando comida para essas pessoas, atendendo como missão de misericórdia, levando doentes, pacientes, ajudando a fazer parto a bordo, enfim. Parto a bordo? Então, a gente tem uma origem de servir, de ajudar, já remonta isso desde 1977, quando eu ingressei na Força Aérea, um pouquinho antes da família, mas a partir daí da aviação. Então, o pessoal me chama de piloto por conta de realmente eu ser piloto. Ô Maurício, você falou uma palavra muito, muito legal que eu gosto e que eu faço muito, que é o servir, né? O dom do servir os outros e tudo mais. E eu falo um pouco de uma passagem que teve bíblica, que é quem lavou os pés dos discípulos foi Jesus. Ali ele já está mostrando a servidão, né? O servir as pessoas. E eu coloco muito na mesa, como o podcast também fala muito sobre o empreendedorismo e tudo mais, né? O dom do gestor é servir. Então, quando você fala umas 3, 4 vezes ali a palavra servir, e a tua vida toda foi a servir os outros, teve parto no avião, mas me fala como que começou essa na Força Aérea, como começou, que ano que começou e como foi essa entrada na Força Aérea? Eu fico com receio, porque são mais de 40 anos, eu contar 40 anos, não pode demorar mais de 40 anos. Pode ter outros podcasts aí pela frente. Eu vou resumir alguns pontos, né? Eu tinha uma pretensão de ser piloto, por conta de... A família tinha alguns militares, eu achava bonito ser piloto, como o avião sempre atrai as pessoas. Estudei um pouco mais sobre o assunto e decidi entrar para a Força Aérea. Entrei, fui feliz, entrei na Academia da Força Aérea em Pirassununga, em São Paulo. O mais difícil não é entrar, é ficar lá dentro, a seleção é muito forte mesmo lá dentro. E depois continuei a carreira como oficial da aeronáutica, sendo tenente, fui até o posto de coronel. E nesse período a gente estuda muito, viaja muito, aprende muito e verifica que a sociedade precisa muito do seu conhecimento, né? E eu preciso também usei muito o conhecimento da sociedade. Fiz vários cursos na área de carreira, os cursos de carreira, também alguns cursos que eu chamo de cursos civis, né? Que eu fiz mestrados, fiz MBA, dei aula em faculdade, ainda continuo dando aula em faculdade, então estou sempre ligado à sociedade de alguma maneira. E quando você se comunica com a sociedade, você passa algum conhecimento que você entende que pode ser útil para aquelas pessoas.
e aprendo muito ouvindo. O contato com a universidade é uma maneira de eu aprender com os jovens, aprender formas novas de ver o mundo. Então, a pedra você tem pelo menos dois lados, né, de ouvir a ideia. Eu digo que, na realidade, tem três. Tem o lado A, o lado B e o lado certo. Então, é sempre importante ouvir as pessoas. Você nunca está certo sempre. E a decisão ela precisa ser a gestão, né, que a gente faz. No momento que você decide apoiar alguém, você decide ajudar, você aprende muito mais e a sua decisão sai sempre melhor. E aí eu fiz essa carreira na aeronáutica, me aposentei na aeronáutica e comecei a vida de aposentado, trabalhando em empresas aéreas. Trabalhei no empresário do Rio de Janeiro, aqui do Paraná, de São José dos Pinhais. Trabalhei posteriormente, fui para o exterior. Fui também ajudar uma parte lá que precisavam no México. Depois do México, eu fui para o Peru. Passei mais uns 5 anos lá, 6 anos. E depois do Peru, depois da pandemia, eu retornei para cá, para Curitiba, Paraná. Ô Monir, você falou que depois de aposentado foi ajudar algumas companhias aéreas. É o quê? Na parte do avião, na parte administrativa, na parte do negócio? Me conta um pouco depois. Porque depois de aposentado, você foi pro fight de novo, cara. Me conta me conta esse vigor que você tem, meu amigo. A família sempre diz, né, que eu não vou me aposentar nunca. E eu digo que quero ir para a praia, vou me aposentar. Aliás, eu já estou aposentado, estou indo ficando aposentado pela segunda vez, né? Mas dificilmente a gente para. E quando eu me aposentei da aeronáutica e fui para a empresa aérea, eu tinha os requisitos que uma empresa aérea precisa e o conhecimento para ajudar a empresa a desenvolver. A primeira empresa ela só tinha um avião, estava em fase de crescimento, e eu fui ajudar a empresa como segurança de voo e depois como operações da empresa a crescer. Acabou com 20 e poucos aviões, contratando muita gente, base. Depois ela foi comprada por uma terceira, mas eu participei dessa startup. Né? E startup para mim é muito interessante. Até há pouco tempo eu fiz um curso conselheiro de startup, né, Lean Governance, porque eu gosto dessa parte de ajudar, que é o pioneiro. Né? Você está no início, é onde você pode ajudar mais. Posteriormente dessa, eu vim aqui para o Paraná, também era uma empresa que precisava ser certificada, colaborei na certificação, fazendo operações, fiquei aí alguns 4 anos, alguma coisa, a empresa cresceu. Hoje, até pouco tempo, ela era a maior cargueira do Brasil aqui, em termos de... E isso começou lá atrás, quando a gente também deu uma ajuda muito boa. Empresa brasileira, Monir? Empresa que se chama Sideral Linhas Aéreas. Ela é sede aqui em São José dos Campos, e era uma empresa cargueira que hoje transporta também time de futebol, jogadores de futebol. Mas ela começou como cargueira e eu tive o prazer e a honra de contribuir lá no início para esse crescimento que ela teve hoje. Então, trabalhei em 2 momentos, diria que eu colaborei em 2 momentos, eu aprendi bastante nesses 2 momentos, com o meu conhecimento de administração, de outros países também, que eu também trabalhei em empresa aérea no exterior, é uma visão muito parecida, porque a aviação ela é muito regulada, mas existe peculiaridade de um país para o outro. Então, apliquei aqui também. Depois eu saí da empresa e fui fazer uma viagem de desapego, que é o que a gente chamou de aventura dourada. Então, a gente já tinha trabalhado bastante, já tinha aposentado, mas continuei dando aula mesmo na Aventura Dourada, uma vez por semana. Eu mantinha contato com a... Hoje você mantém dando aula? Sim, continuo dando aula. Eu vou falar muito dessa Aventura Dourada, inclusive eu acabei de ganhar esse adesivo. Eu tô pensando no melhor lugar para colocar esse adesivo, porque eu fiquei muito contente. Acabei de colocar aqui, ó. O pessoal aqui qual câmera que eu olho, produção? A minha mesmo? A minha mesmo? A minha mesmo tá... A minha, ó. Esse boné, olha só. Por incrível que pareça, eu também sou amigo do dono da Vale Sul. Oh, que bom. Eu acho que a primeira coisa que eu ganhei agora é da Vale Sul, veio do Monir. Obrigado, viu, Clever? Obrigado, viu? Pelo menos uma coisa eu ganhei da Vale Sul, né, cara? Que bom. Ganhei da mão do Monir, viu, Clever? Ganhei, obrigado pelo boné. Mas, Monir, deixa eu voltar um pouquinho. A gente vai falar dos 270 dias, tá? Uma aventura dourada. Mas eu quero falar sobre um pouco da aviação, que você tocou, a parte empresarial, a gestão e tudo mais. Eu sei que tudo da aviação, você me corrija se eu estiver errado, tudo na aviação é em dólar. A empresa brasileira paga tudo em dólar. Como é operacionar um negócio tão custoso no Brasil e virar um bom negócio e tal? Me fala um pouco dessa gestão. Isso. A gestão de uma empresa aérea ela é difícil.
como todo negócio. Não importa, se você tem um bar na esquina, ele é difícil também. Seguramente. Você precisa, inicialmente, ter governança, né? A partir do momento que você consegue ter procedimentos, processos, e o da aviação, esses processos são todos regulados. Você não inventa nada em aviação. Tudo está escrito. Então, você tem dúvida de alguma coisa, está escrito. A dificuldade, às vezes, é você encontrar pessoas capacitadas a ter esse conhecimento, que já estão capacitadas, e aplicar esses conhecimentos. Nem todos estão. Mas você tem os pilotos que fazem os cursos, você tem os comissários, tem os mecânicos, todos têm carteira, habilitações, são auditados. Mas existe sempre uma dificuldade na parte administrativa, gerir esse negócio, ou seja, adquirir aeronave ou alugar aeronave, fazer o leasing, que nós chamamos, e aonde você vai operar essa aeronave, qual a rota que você vai fazer. Se é um avião de passageiros, se é um avião de carga, ou seja, você precisa entender a demanda do mercado. Então, isso requer uma análise, a gente chama de plano de negócio, ou business plan, e a partir daí você entra no negócio que não garante que vai dar certo. Você precisa, eventualmente, alterar esse negócio. E isso, com o tempo, você vai alterando. Claro, se você compra aviões novos, o custo é muito alto de um avião novo. Se você compra um avião usado, o custo é mais baixo. O piloto, de repente, ele ganha quase a mesma coisa. Não importa se é avião novo ou avião usado. Mas se é uma empresa maior, ele ganha um pouco mais. Se é uma empresa menor, ele ganha um pouco menos. E você tem gente para todos esses tipos de empresa. A dificuldade mesmo é a gestão. Você, primeiro, precisa sobreviver. A empresa precisa sobreviver para depois você buscar alguma melhoria de habilitações para a empresa, outros cursos que não são obrigatórios. Então, você cumpre a legislação primeiro e depois você adiciona melhorias na empresa. Agora, tem um fator que é onde eu trabalho há mais de 40 anos, que é o da segurança de voo. Esse é o marketing da empresa. Se você escuta que essa empresa é a mais segura, é essa que você quer voar. Então, o segurança de voo é o cara que tem que estar do lado do presidente vendendo passagem, vendendo o que a empresa faz, porque ele garante, ou pelo menos demonstra através de planos, procedimentos, análise de gestão de risco, todo um sistema para reduzir ou colocar o risco em um nível aceitável. Então, a segurança de voo ajuda muito, colabora muito para que essa empresa tenha um destino ou uma sobrevivência no mercado. A parte financeira precisa de técnicos, pessoas inteligentes e que conheçam a área. Você pode, de uma outra área, trabalhar na empresa aérea? Pode, você só vai ter um pouco mais de dificuldade no início. Você vai precisar de contratar pessoas que te ajudem a trabalhar. Mas é um mercado difícil. Hoje, como professor também, existe muitas pessoas procurando o curso de piloto. Existe muito se formando piloto. Como que está essa escola hoje? Diminuiu? Antes era mais, hoje é menos? Como que está? O que acontece? Você tem uma demanda de voos, né, para as empresas que você precisa ter piloto. E piloto você precisa contratar muitos pilotos para fazer uma escala de voo, por conta dos regulamentos de jornada. Descanso, férias, fim de semana. Então, as empresas sempre precisam de muitos pilotos. Ela não contrata, tem 2 aviões, contrata 4 pilotos. Não, ela vai precisar contratar reserva, sobreaviso, então um número grande. E à medida que as empresas compram um avião, se ela compra mais do que ela já tem, ela vai precisar contratar mais pilotos. E esses pilotos, eles têm uma origem aonde? No aeroclube, nas escolas, e alguns fazem faculdade, fazem curso de ciências aeronáuticas, ou outros tecnólogos também. Então, isso não acaba e não vai acabar. Existe uma necessidade? Existe. O que dificulta é que esse piloto precisa fazer hora de voo para ingressar numa empresa grande. Então, ele normalmente entra numa empresa, às vezes ele tenta ser instrutor na empresa para fazer hora, ou voa em voos, empresas de táxis aéreos, que são menores, acumulando hora, acumulando experiência para ir numa empresa maior. Isso existe bastante. Claro que, dependendo do país, existe mais em um, mais no outro. Nos Estados Unidos, você tem um número de pilotos absurdamente maior e uma necessidade também absurdamente maior, porque tem muito avião. Aqui você tem necessidade de pilotos. Agora há pouco você vê na televisão uma empresa pagando bônus para a contratação de comandante, de copiloto. Isso não existia. Isso significa o quê? Que está faltando piloto, então ele precisa de piloto. Ele precisa de piloto. Então, se o piloto tem aquela carteira e o curso é um curso de 40 dias e ele vai ser operativo mais rápido, ele tem um valor agregado maior do que o outro que não tem aquele curso. Mas, a partir do momento que ele saiu da empresa A para B, na empresa A sobrou vaga, então o outro ocupa da empresa A. Então, é
uma espécie de rotatividade dos pilotos. E todos querem uma empresa maior, parece que dá mais segurança, uma empresa. E existe no mercado o seguinte: você está voando num táxi aéreo, quer ir para uma empresa de linha aérea. Depois está muito tempo na linha aérea, você quer voltar para o táxi aéreo. Então, os pilotos também têm uma necessidade de trocar, e essa rotatividade ela existe, né? Então, depende muito de cada um, de como ele quer viver, a família, onde ele está baseado, depende. Mas sempre tem piloto. Existe eu não domino muito esse mercado, mas é uma curiosidade minha também, Munir. Existe um crescimento muito grande de aeronave privada aqui no Brasil, não existe? Existe um crescimento grande de aeronaves privadas, que apoiam, né, os táxis aéreos, né, que abastecem os táxis aéreos. Existe também uma quantidade maior de helicóptero. Sim, né? No eixo de Rio-São Paulo, você tem muito helicóptero, um dos maiores do mundo, a operação de helicóptero lá em São Paulo. E vão existir agora esses elétricos, né, que é como se fosse um táxi elétrico, estão desenvolvendo, né? O Brasil, através da Embraer com a IVE, lá em São José dos Campos, lá no Sul, fez uma parceria. Estão prometendo, aí já voou o primeiro e tem outros mais 6 lugares no mundo. Sem piloto? Com piloto e sem piloto. Então tem as duas formas, né? Mas estão em fase ainda de certificação, de habilitação. Então isso ainda vai aumentar muito. Vai precisar, com piloto, vai precisar de muito piloto. Mais pilotos ainda. Então, essa é a minha pergunta. Porque existe a tecnologia hoje e tal, e eu vi um piloto falando no YouTube lá, que ele é piloto comercial de uma grande empresa aqui do Brasil, e ele fala que está cada vez mais próximo não ter piloto nas aeronaves. Como que é a tua visão sobre isso, como um bom entendedor e professor que você é? Existe uma fase, um tema cultural, né, e de adaptação às novidades, né, às inovações. Eu sou de uma geração que existia a máquina de escrever, meu filho mais novo nunca viu uma máquina de escrever. Então, talvez ele se adapte melhor a um avião que não tenha piloto do que eu, que fui criado com um avião tendo piloto. Mas a parte técnica, ela é comprovada que é possível. Você tem drone, o drone é um avião. Então, você tem um drone que se desloca como um avião e é um avião. Aí não tem piloto. Então, qual é a dificuldade? Eu botei passageiro dentro desse drone. Então existe uma responsabilidade legal, uma responsabilidade que se esse drone cair, houver uma colisão, o que vai acontecer com essa empresa? Porque se você buscar a nossa sociedade mais antiga e perguntar se ele entra num avião sem piloto, ele vai dizer que dificilmente ele entraria sem piloto, como também não entra num carro sem motorista. Mas a juventude, o pessoal mais novo, daqui a pouco está acostumado a não ter motorista e daqui a pouco ele está acostumado a não ter piloto. Então existe uma adaptação à inovação. A parte legal é que às vezes esbarra, ou não vou dizer que ela atrasa, mas ela dificulta essas inovações no sentido de quem vai pagar a conta, caso tenha um acidente. Então, interessante. Munir, pra gente, eu acho que você deve ter muitas e várias histórias nesse mundo aí que da aviação, como coronel que você foi e tudo mais. Me conte 2 casos que você falou assim, cara, até parto teve, né? Me conte 2 casos que foram, cara, que marcaram o teu processo aí como coronel na Força Aérea aí. Ok. Normalmente a gente, como piloto, né, da Força Aérea, agora reduziu bastante, mas a Força Aérea ela abastecia algumas cidades, né, ou com pessoas ou com mantimentos, essas cidades menos favorecidas, principalmente na Amazônia. O famoso Correio Aéreo Nacional iniciou fazendo ligações entre as cidades, e quem fazia isso era a Força Aérea. E eu ainda voei um tempo na Amazônia com aquele avião antigo, C-47, que era da época da guerra, e nós saímos com origem em Belém, subindo para o lado de Manaus, subindo lá para São Gabriel da Cachoeira tal, e pousando em cidades, aeroportos de cidades, mas também em tribos de índios. E essas tribos, às vezes, eles não tinham muito apoio na parte de médico, e nós levávamos médicos. E nessas de você levar o médico, qual era o objetivo? Você apoiava a comunidade que estava ali. Então, o médico levava um certo número de remédios, de apoio, e isso era frequente. E a população já sabia que a Força Aérea ia lá, então se juntava ao aeroporto para ser atendido. Numa dessas do parto, a gente já estava para decolar, a pista era
noturna e não tinha balizamento, estava anoitecendo e tinha um índio que, não, eu preciso que atenda a minha esposa, ela está vindo aí num barquinho. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, o que a gente faz? Vai escurecer, daqui a pouco a gente não consegue decolar, tem que botar querosene. Enfim, a gente aguardou. Aí tinha um médico, eu falei para o médico, né, olha, você, agora é contigo, né? Você é o médico, vai lá e olha a paciente. Aí ele falou, olhou, pô, mas eu sou neurologista. Eu falei, cara, o que um neurologista está fazendo na Amazônia? Aí eu falei para ele, meu amigo, olha só, você deve ter feito universidade, residência. Clínico geral você agora. Calça sua luva aí, vai resolver. Aí ele foi lá, voltou, falou, amanhã a bolsa estourou, ela fica aqui, vai ter dificuldade, é melhor a gente levar. Aí a gente botou ela no avião e levou. No meio do caminho, a criança nasceu. E aí ele veio, pediu ajuda lá, a gente ajudou. Vou resumir aqui para não me emocionar muito. E nasceu lá, foi mais uma Fabiana da vida, porque a FAB, né, Força Aérea Brasileira, muita gente que a FAB apoiava ou era Fabiano ou Fabiana. Então, nasceu mais uma Fabiana aí. E o interessante é que esse médico, que era neurologista, ele foi morar no Rio depois, posteriormente, uns quase 30 anos depois, um pouquinho mais. Minha mãe teve uma AVC no Ceará e ela se deslocou para o Rio para fazer a cirurgia. E quem que operou ela? Não acredito. Ele chegou e falou, agora é a minha área. E fez a cirurgia dela lá. Então, essas histórias, elas têm link, né? Então, eu chamo de sincronismo, né? E ele já tinha contado essa história do parto para todo mundo. Quando eu cheguei lá no hospital, você que na época era tenente, né? Tenente Munir. Aí ele contou para todo mundo essa história e tal. Mas aí eu cheguei lá e falei, Munir, agora, com a sua mãe aqui, eu sou especialista. Essa é a minha praia. Então, deixa que eu vou fazer o... Que doideira. Então, tem histórias assim, vida, tem cara. outras. E eu escrevi um livro, né? Como se chama esse livro aí? O livro chama de Encontros a Contos. Então, de todos os meus encontros, eu transformei em contos. Tem umas 400 páginas, são contos menores. E eu conto, relato aí, escrevi várias histórias nesse livro. Então, tem algumas histórias que... Ô, Munir, já teve que dar pouso de emergência? Eu acho o seguinte, né? A gente sempre tem dificuldades, né? Eu já pousei com um motor só, com um avião tinha parado o motor, pegando fogo nunca tive isso, mas com um motor só sim, já tive. Eu fiz uma operação diferente, que foi num porta-aviões, Minas Gerais, a gente operava num porta-aviões, era um avião antigo. Na Amazônia também era avião antigo, e eventualmente o motor parava, ou tinha uma pane e você voltava com um motor só. Não é muito normal, não era frequente, mas isso gerava uma ansiedade. Mas ali você tinha muito treinamento, você treinava com a condição de parar o motor, ter uma pane, né? E isso a gente conseguia superar e a gente superou. Eu dizia que tinha um amigo que a gente conversava, que o melhor piloto é aquele que chega a coronel, né? Ou seja, não morreu, sobreviveu. Então, como eu cheguei a coronel, eu considero que eu sou um bom piloto. Então, a gente cuidou bastante da segurança, mas era muito treinamento. Muito estudo, a gente não abria mão da capacitação, sempre estudando. Porque a falha material também acontece. A nova humana acontece muito mais, mas a falha material acontece. E ainda mais que os aviões eram mais idosos e, por algum motivo, mesmo com as inspeções regulares, tudo, a pane acontecia. Então, Coronel, com todo o respeito e minha gratidão pelo teu serviço, parabéns, viu? Muito obrigado. Eu estou honrado pela tua visita aqui, pelo teu tempo aí, a gente contar. Eu queria contar tantas histórias, mas tem tanta coisa boa pra gente falar também, como esses 270 dias. Eu acho que depois de tanta coisa, como que foi essa parada com a tua esposa? Falou assim, agora ele vai pegar a estrada, eu quero dar mais descanso. Como que foi essa virada? Porque assim, você ainda continua prestando seu serviço como professor, mas assim, sempre teve essa vontade de pegar a estrada e 270 dias na estrada ou não? Muito obrigado pela oportunidade de contar essa fase nova, né, que nós vivemos, estamos vivendo ainda. E isso não começou naquele dia, né? Isso já vem... a gente só descobre isso depois, que isso já começa em algum momento da vida, né? No momento, por exemplo, que eu saí daqui do Brasil, fui morar no México, eu já não levei algumas coisas, então eu já fui desapegando de algumas coisas. E, por exemplo, minha mãe era pintora, eu sou pintor também, pinto alguns quadros, tenho coleção de carrinho, não sei o quê, e aí você tem dificuldade de levar essas coisas, né? Mas eu fui levando, eu consegui levando para o México. Aí do México eu fui morar no Peru, aí já alguma coisa já ficou pelo caminho. Quando eu cheguei no Peru e voltei, aí eu já reduziu para meia dúzia de mala.
Quando eu cheguei aqui e a gente viu que a família, né, principalmente os filhos, já estavam formados, já tinha uma dependência menor, né, a gente sempre vai ajudar, filho se ajuda sempre, e eles que nos ouçam, né, a gente sempre ajuda, mas com cuidado, né, a gente sempre ajuda, e a gente chegou e falou o seguinte, mas será que eu vou estar em condições daqui a 10 anos de fazer isso que eu posso fazer agora? E isso pesou um pouco, a gente pensa isso, né? Eu tenho saúde, minha esposa também tem, tenho uma condição física boa, não tenho problema nenhum. Eu falei, olha, eu acho que eu já conheço muita coisa por cima, de avião, né? E eu conheço muito pouco por baixo, pela terra. E aí é onde entra uma crise interessante, né? Você consegue ver o mundo de cima igual você vê de baixo? Não, realmente não. É outra coisa. Você de cima, eu conheço o litoral do Brasil inteiro, até a Amazônia pelo litoral, conheço tudo, para baixo, do Oiapoque ao Chuí, tudo, por cima. É totalmente diferente de você estar lá no chão. Lá em cima você tem alguns pássaros que eventualmente você cruza, alguns aviões, mas embaixo você tem pessoas, você tem vida diferente. Então são ambientes, lá em cima você vê outras coisas, você reflete sobre a vida, né? Sobre problemas, sobre soluções, fica vendo nuvem em formato de cachorrinho, né? Fica imaginando essas, aparece não sei o quê, mas aqui não, no chão é diferente. Então eu pedi para a empresa para sair da empresa, ninguém acreditava que eu ia sair, pensava que eu ia para outra empresa, eu falei, não, você está muito novo para parar de trabalhar, eu falei, não, eu estou viajando. E aí tivemos um processo de trocamos um carro mais simples, e aí foi onde começou a nossa decisão, né? Eu digo que a nossa jornada ela não começou na estrada. Ela começou quando nós decidimos desapegar. Então, o que nós tínhamos aqui na casa, nós doamos tudo. E falamos o seguinte, o que couber no carro, a gente leva, o que não couber, a gente vai doar. Aí, a minha coleção de quadros, que era da minha mãe, que Desculpa, era minha... Você morava onde? Morava em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. E aí nós doamos tudo. O que coube no carro, a gente levou. O que não coube, nós doamos. Roupa, material, o que você imaginar, nós doamos. E de vez em quando até eu lembro que na viagem eu pergunto, cadê aquele saca-rolha? Eu falo, aquele já foi, mas nem sei onde é que está. Então a gente já não tinha mais nada. Nós levamos antigamente quando eu acampava, que era mais novo, né, você levava um fogareiro, né? Hoje não, hoje você acampa com air fry, com estampote, já é diferente. E nós botamos isso tudo no carro, um pouquinho de roupa que você não usa, um monte de roupa que você também não usava, que a gente achou que pudesse usar. Na praia você usa um calção de banho, a camiseta UV, um boné da Vale Sul e o de água da Vale Sul e acabou, mais nada. É só isso que você precisa. E a conversa, a amizade, o apoio às pessoas. A gente falou o seguinte, vamos e saímos com o carro lotado. O carro saiu lotado de coisas. Não tinha mais espaço para botar nada. Tudo estava... E aí, no que não coube, nós doamos. E aí saímos de madrugada. Toda a viagem ela está acompanhada no Instagram, no Aventura Dourada. Tem os rios que a gente fez. A gente nem sabia fazer rios, não sabia fazer nada. Fomos aprendendo no caminho. Por quê? Esses rios são as histórias dos capítulos dos livros. Então, nós estamos terminando o livro Aventura Dourada e a ilustração é o próprio rios que a gente fez, que eu já passei para o YouTube. Então, a gente não tem foto, você clica lá e abre o YouTube lá. Já a tecnologia que eu fui aprendendo na viagem, sobrou tempo para isso. E aí nós fomos vendo a importância da vida, né? No primeiro lugar de praia que a gente parou, que foi Rio de Janeiro, depois fomos para Búzios, ficamos ali uns 2 meses. Antes de sair de Búzios, a gente já doou 2 malas de coisa que a gente já não usava mais. E o carro foi ficando mais vazio. E nós fomos ficando mais leves, né? Eu lembro que eu boto sempre assim, que construir uma vida não é acumular coisas, é acumular significado. Então a gente viu que não precisa nada daquilo. Para que eu quero isso? Então uma filha foi visitar, eu falei, Mariana, leva essa mala aí, fala o que você quiser com ela, vê o que tem. Chega lá na sua casa, você vê o que tem dentro. E aí a gente foi desapegando de tudo, coronel, das coisas. Posso te chamar de coronel? Como você preferir. Coronel, você fez um trajetório, você fez um planejamento, vou por aqui, vou... Como que foi esse planejamento? Vou para o norte, não vou para o sul, vou para o norte? Nós optamos inicialmente de ir para o Nordeste, que o destino final seria em Fortaleza, para comemorar o meu aniversário
em Fortaleza, que eu nasci em Fortaleza, embora nunca tenha morado. Falei, vamos terminar esses dias em Fortaleza da viagem para comemorar meu aniversário. Quando eu fui fazer a conta, dava 270 dias. Então, tem uma origem do 270, porque coincidentemente dava. E aí o roteiro era o litoral do Brasil, que lugares que eu conhecia sobrevoando, mas totalmente diferente, lugares lindos, praias lindas, pessoas maravilhosas, pessoas que a gente fez amizade no caminho, fizemos doações, lugares que você tem aquele espaço para doar coisa, e o carro foi ficando cada vez mais vazio, consumindo menos combustível também, né? Foi ficando vazio e a gente precisando, quando voltamos não tínhamos quase nada também, e assim que a gente vive, né? Não é que a gente tem que andar que nem mal vestido, não é isso não, são coisas que não precisa. E a gente verificou e buscamos praias, como saímos para Minas, inicialmente, que a gente tem uma neta lá, ela mora lá, fomos lá visitá-la, a Laurinha, e posteriormente fomos para o Rio visitar outra neta, que é a Malu, que aí o Rio de Janeiro a gente já morou e tal, aí do Rio nós fomos para Búzios, ficamos lá 2 meses, e aí começamos a subir, passamos em Vitória, aí vai para Bahia é um litoral maravilhoso, pedíamos sugestões das pessoas no caminho, e a gente seguia a sugestão que davam para a gente, e ia. Colocava no Waze e ia embora. Lá, botava no Waze, eu falei, tem Waze? Tem, então vamos embora. E aí, tinha lugares que a pessoa, parei no posto, né? Como é que chega Itaipu de Fora? O nome é Itaipu de Fora. Aí foi abastecer, vamos falar, daqui uns quilômetros eu vou entrar direito numa estrada de terra. Eu falei, Beatriz, estrada de terra, tu não sabe nem onde é que é. E fui embora. Quando chega lá, era uma estrada de terra mesmo, nem eu sabia que era estrada de terra. Falei, aqui a gente vai atolar, porque precisava 4x4, nós não tínhamos 4x4, mas não tinha chovido, a gente conseguiu chegar no destino. No dia seguinte choveu, a gente não teria chegado. E aí fomos 40 quilômetros de terra e fomos conhecendo, ficamos lá 20 dias, 30 dias numa pousada. E aconteceram coisas interessantes, né? Eu estava com a dor nas costas, o dono da pousada era um americano, que era fisioterapeuta. No último dia, quando descobri que ele era fisioterapeuta, aí fez uma massagem, ajudou um pouco. Aí fomos para Fernando de Noronha depois de subir Carneiro, Pôr de Galinha, fomos subindo tudo. Fernando de Noronha, estamos conversando no almoço, aí um casal... Estou gostando, vocês estão falando de fazendo uma viagem e tal, ela tinha 2 filhas, aí, posso sentar aqui? Aí sentou com a gente, começamos a almoçar junto. Aí eu falei dessa pousada, que o cara, mas aí ele falou, o que você tem? Dor aqui, ele levanta aí. Ele era quiropata, né? Aí me torceu todo, quebrou meus ossos. Eu falei, calma, ainda tem que viajar, quebrou meus ossos todos e a dor sumiu também. E a gente foi fazendo amizade assim, Fernando de Noronha também, voltamos, ficamos lá uns 10 dias, um pouquinho mais. Aí voltamos para Recife, fomos para o Rio Grande do Norte, ali Búzios, eu tinha morado em Natal já, em Ponta Negra, visitamos amigos, ficamos ali mais... Na volta essa? Não, ainda subindo, ainda não cheguei em Fortaleza. Aí fomos lá e depois de Natal, assim que a gente fez a viagem para Fortaleza, só que aí quando chegou em Fortaleza ainda não tinha completado os 270 dias, e aí os filhos, pô pai, vamos para Jericoacoara. Eu falei, não, já está bom, não, vamos embora. Aí eu falei, então tá bom, então não vamos para lá não. Vamos primeiro para o Delta do Parnaíba, lindo, maravilhoso, que a gente não conhecia. Passamos do Delta, seguimos para aquelas dunas lá da Lençóis Maranhenses e ficamos nos Lençóis Maranhenses, voltamos para Jericoacoara, ficamos lá uns 20 dias com os filhos, netos e tal. Aí sim voltamos para Fortaleza para completar os 270 dias os filhos no foram dia te do meu acompanhar? aniversário. O que aconteceu? A gente entrou no Instagram para que eles nos acompanhassem, né? Mas a gente fez muita amizade no Instagram, né? E foi criando. E foi criando. E eles nos acompanhavam ali, mas eles eram muito críticos, né? O primeiro vídeo que a gente fez, mas precisava ouvir o barulho da máquina funcionando, quer dizer, já não era o nosso objetivo. Depois a gente elaborou os vídeos de uma forma mais profissional, né? Mas que eles aceitaram, né? E eles foram, um dos filhos nos acompanhou de Recife até Fortaleza. Foi ao Lençóis Maranhenses, esse que mora no exterior, mora no Canadá. Ele estava terminando lá o curso dele e veio para cá passar uns meses, o Brasil, aí aproveitou a carona e foi. E os outros nos encontravam no destino. Aí ficavam com a gente, hospedados onde a gente estava, tal, Jericoacoara, Búzios e outros lugares. Então a gente ainda teve o apoio da família, alguns familiares, que eu tenho bastante em alguns lugares, e os filhos também. São quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. São 2 meninos, 2 meninas e 2 netas. E eles foram nos acompanhando e a gente sentia apoio, né? Nós tivemos o apoio também de contato da Vale Sul, né? Sempre nos acompanhava. Isso que eu ia perguntar, qual carro que foi? Você estava com um carro? A gente estava com um carro, não era 4x4, era um Cruze, né? Um Cruze.
Muito bom o carro, muito bom. Pegou ali na Vale Sul. Peguei na Vale Sul. O carro era meu, né? Mas tinha o apoio da Vale Sul, no caso de manutenção ou algum problema, tal, enfim, que revisão, tal, nos apoiou também. E esse Cruze foi e voltou. Agora eu troquei na Vale Sul por um outro carro, por um Tracker. Esse Tracker é o nome de um avião que eu voei, Tracker, que voava posando no porta-avião, por coincidência é o mesmo nome. Eu falei, acho que eu voltei às origens, né? Então é um Tracker agora que agora eu estou por terra, eu tô voando. Só que é uma diferença muito grande, que voltando ao início da sua pergunta, né? A viagem por terra, contei aquelas histórias do avião, que dá emoção, mas por terra tem muito tem ser humano, né? Tem conexão com pessoas, e eu converso, as pessoas contam as histórias, e aí conta mais um. Nós conhecemos várias pessoas que começaram a fazer viagens assim, depois que nós contamos a nossa. Lógico que não ficaram 270, mas ficaram 2 meses, 1 mês, pessoas que nos ligam. Como você falou conexão de pessoas, hoje você tem quantos anos? Eu parei de contar com 18 anos, mas eu tenho, na identidade lá, eu tenho 67 anos. 67 anos. 67 anos. Hoje, com toda essa história... 58, acho que é 67, né? Acho que é isso aí. 67 anos, com tudo que já passou, conheceu o litoral todo e tal, com essa viagem, conectando pessoas e tal, você ainda aprende? Aprende. O que acontece? Nas histórias da vida? Sim. Nessa viagem para cima, nós fizemos um break de 3 meses na Europa. Nós fomos com um time super engrenado aqui da cidade de São José, né? Não sei se faço propaganda aqui ou não, mas pode fazer. É uma empresa de bicicleta, né? A Bike Shop, que ela organiza passeios de bicicleta. E organizou um passeio para Santiago de Compostela. Então nós fomos de avião de Fortaleza para Madrid, e de lá nos reunimos com um grupo. E alguns grupos até nós indicamos, que foram amigos nossos, né, de particular, foram também, e ficamos cerca de 13 dias pedalando até Santiago de Compostela, cumprindo ali quase 800 quilômetros. E aí você começa a ver as dificuldades de um peregrino. Apesar de a gente estar de bicicleta, a gente caminhava no local onde o peregrino andava. Então tinha pedra, tinha subida, tinha rio. O pessoal brincava aqui, porque eu era o mais velho do grupo, né? Então eles falaram, se o Muni consegue, a gente tem a obrigação de conseguir. E eles treinavam, não? A gente pegou a bicicleta e foi. Foi um sacrifício, assim, não um sacrifício mortal, mas era difícil, era muita subida, você se cansava, tinha chuva, e chegar ao destino em Santiago é uma emoção assim de superação. Muita gente paga promessa ainda, né? Eu não estava com nenhuma promessa para pagar. Mas as pessoas chegam lá, se emocionam, choram, se abraçam, você entra também na vibe deles e é uma emoção. Então você vai aprendendo no caminho, que você vai conhecendo peregrinos, você vai dormindo nos lugares, vai vendo as dificuldades de cada um. No nosso próprio grupo, tinham pessoas que tinham problemas e você vai compartilhando ideias, compartilhando força para a pessoa ir. Quando conversavam com a gente, viam que nós já estávamos viajando e tal, alguns diziam, puxa vida, vocês estão dando força para a gente sem vocês saberem. E nós também, com eles, a gente não estava preparado para fazer 800 quilômetros de bicicleta. Tinha dia que era 100 e poucos quilômetros para pedalar. Subida, com pedra, com terra, com água, com rio, pulando. E nós fizemos, nós cumprimos tudo isso. Então você aprende. Agora você aprende nas histórias das pessoas, nos problemas que as pessoas passam e o que elas superam. Então você vê uma pessoa andando na rua, você não tem ideia do que ela já passou, do que ela está fazendo. E nessa viagem a gente pôde conversar com muita gente, ouvir os problemas e ver que o problema dela é 1000 vezes maior que o nosso não é problema, o nosso... você se compara, né, eventualmente. Então tem pessoas com problema de saúde, familiar com problema de saúde, e a gente saudável, 67 anos, fazendo o caminho. Eu não estava pagando nenhuma promessa, mas eu acho que eu posso pecar um pouquinho agora, porque eu já paguei bastante. Fiz a caminhada, né, a brincadeira. Mas eu vejo que foi uma superação. Nós superamos uma jornada que nós não tínhamos ideia do que era. Então a gente aprendeu muito com as pessoas que nós conhecemos. E aí isso entra naquilo que a gente chama, antes do voluntariado, né, resiliência. Então, quando você faz um caminho desse, que não é sobre ter força todos os dias, né, continuar o que você está fazendo, é a força que você tem, é a resiliência. A resiliência ela vem aí da parte física, né, estrutura que enverga tal, e não quebra. Né? Então, a gente vai,
e você volta ao que você era. Então você vai, só que você volta com forças, com mais forças. Então a resiliência foi um ponto muito importante. O pessoal ficou gripado, a gente tomou antibiótico. Eu falei, eu vou ser o único aqui que não vou ficar gripado, e realmente fui o único que não fui, porque eu me preparei com roupas adequadas, o pessoal vai achando que não vai, e eu ajudava. Não, tira essa camisa, põe essa, tira de algodão, põe essa outra. Então a gente vai colaborando, coisas pequenas, mas que fazem uma diferença muito grande para a pessoa naquele ambiente. E eu também recebi muita dica, né? Como até pedalar. No primeiro dia eu saí da bicicleta e não conseguia nem andar. Aí passei 3 horas estudando no YouTube como é que se pedalava. Aí eu fui aprender lá como é que pedalava a bicicleta no sentido dor. E aprendi algumas coisas com eles também. E essa troca de experiência, eles viram na gente força. Então eles olhavam para mim, a minha esposa era mais velha, eu era mais velho. E a minha filha, que foi também, a minha filha mais velha, era mais nova. Então eles pegavam os extremos. Se os extremos estão indo, nós que somos atletas temos que ir. Então eles estão indo novamente, é outro grupo, né? Eles fazem grupos anuais. Recomendo ir lá, vale a pena. Eu já cumpri o quadrinho, já fui, são quase 800 quilômetros. Então nós voltamos depois para Fortaleza, aí depois regressamos de carro para cá. Estamos aqui, viemos pela Bahia também, lugares lindos que a gente não tinha passado. Passamos pelo Rio e tivemos um objetivo também que a gente agregou nessa viagem, era onde nós vamos ficar. Eu ia te fazer essa pergunta. Então tinha um objetivo final dessa viagem também, para você e para tua esposa? Quando nós iniciamos, Lucas, não. Quando nós iniciamos, nós sentimos que nós tínhamos que ir. Tá. Você está impelido a fazer algo que é uma força que o astral aí talvez responda, né? A sincronicidade responda, mas eu sabia que a gente tinha que ir. E nós fomos. Nós saímos de madrugada, né? O dia foi amanhecendo, a gente foi vendo o sol, aí aquela viagem foi tomando forma e aí acabou, era a viagem. E aí a gente aproveitou essa oportunidade de ver que isso deve ter um fim, né? Eu falei, não, por mim eu vou viajar a vida inteira. Mas não, a gente sabe que tem um momento que você precisa parar da mesma forma que você precisa viajar. E aí a gente falou, e onde a gente vai querer morar? Né? Onde a gente acha que vai temporariamente parar, né? Que nunca é definitivo. Aí nós fizemos uma racionalização, nós fizemos numa planilha cidades, escolhemos cidades, aquelas que nós conhecemos, inclusive no exterior, e colocamos alguns critérios de IDH, qualidade de vida, custo de vida, segurança, e fomos colocando e demos pesos. E à medida que a gente conhecia os lugares, a gente colocava os números, né? E no final das contas, a gente definiu nessa tabela, nessa planilha, que Curitiba seria o lugar que nós iríamos procurar ficar nesse período temporário, que a gente nunca sabe até quando, né? Até quando. Então a cidade escolhida por nós foi Curitiba. Que legal, então literalmente foi uma pontuação, foi colocando ponto. Pontuação. Colocou a ponto, depois somou o que fizemos, e aí vimos o resultado, olhou um para a cara do outro, é isso mesmo? É isso mesmo. Não é tipo, foi do lado, aquela cidade eu gostei, não, foi literalmente não, você fez... E nem praia tem, a gente adora praia, né? Eu até fico pensando, puxa vida, a nossa viagem foi toda de praia e a gente escolheu uma cidade que não tem praia. Não tem praia. E frio. E frio, mas aí a gente sabe que no frio você pode pegar o carro, viajar, vai para um lugar que está mais quente. Sim. Então, essa liberdade a gente tem, né? Esse livre-arbítrio de ir para lá, voltar. Então a gente tem uma origem no Rio de Janeiro, amigos, parentes e tal, mas a gente viaja, né? Hoje em dia você tem carro para viajar, as estradas são boas, avião. Então a gente sabe que pode fazer essa viagem e a gente tinha que escolher onde a gente ia se dar bem, sentir bem. E Curitiba, toda viagem nossa, a gente ficava 30 dias, 20 dias para ser local, conhecer. Então a gente já conhecia o pessoal da barraca, o cara que vendia coco, o cara que vendia isso, andava, tomar conta das nossas coisas. A gente sumia às vezes na praia, ficavam preocupados, a gente ter se afogado, iam lá, buscava a gente. Então a gente fez amizade, então a gente conheceu bem os lugares. E Curitiba agora nós estamos completando 2 meses para conhecer Curitiba mesmo, ser isso aqui mesmo. E realmente nós escolhemos certo. Que legal, nós escolhemos certo. Legal. E o avião fica como nessa parte? O avião foi uma fase, né? O avião, eu lembro, né, com saudade, né, parece música, né? Eu lembro com saudade do tempo que ficou, né? Parece Roberto Carlos. Então, mas até estava ouvindo essa música ontem. Mas ele foi uma fase da vida, ele cumpriu na minha vida uma etapa muito boa. Eu sou muito grato à Força Aérea ter voado, às empresas aéreas que eu voei, fui instrutor, dei instrução para muita gente, fiz muita investigação de acidente. Hoje ainda sou disponível para fazer, dou aula sobre segurança de voo, dou aula sobre gestão,
Enfim, eu não parei com o assunto, mas eu sou agora só passageiro. E eu, na realidade, eu evito voar de avião. Eu gosto mais do trem. O trem, para mim, é o meio mais democrático de transporte, né? Você chega, entra, sai, não tem problema, não tem raio-x, não tem nada, entra, daqui a pouco você vai embora, chega 2 minutos depois, antes, entra no trem. Então, a Europa a gente fez isso, e depois vem o carro, né? Em lugares que você pode andar de carro. O avião, para mim, é o último em termos de vantagens de deslocamento. Eu jurava, olha só, eu jurava que você ia falar que você ia algum condomínio, que hoje tem bastante condomínio, principalmente no Porto Rico, interior do Paraná, ali estão falando uns condomínios ali com a pista de avião. Isso, e tudo mais. Condomínio aeronáutico. Condomínio. Eu jurava que você ia morar num condomínio desse. Eu também. Eu cheguei a fazer um anteprojeto para um condomínio assim, né, para a Bolívia, né, para uma cidade lá que me pediram. Eu fiz um anteprojeto do aeroporto, que era um condomínio. Achei sensacional a ideia e tal, mas hoje... Sério? Não, o avião, ele hoje é muito complicado, depois daquele 11 de setembro. Hoje você viajar num avião é muito complicado. Tudo bem, se o avião for seu, for um avião privado, mas para manter esse avião é muito difícil. Muito custoso. Além de ser custoso, você tem que tomar muito cuidado. Como eu sou de segurança de voo, eu presto atenção a muita coisa. Eu não vou aceitar Entendi. A minha resiliência é muito pouca, né, para segurança, né? A gente aceita um nível aceitável, um risco aceitável, mas é muito pouco. E é muito complicado. Você, para um aeroporto, tem que chegar tantas horas antes, aí atrasa aqui, atrasa ali, estraga a tua viagem, você vai se aborrecendo. É caro comer no aeroporto, o voo não vai para onde você vai, ele está chovendo, ele vai para outro canto. E o carro, eu viajava de dia. Eu escolhi o horário que eu queria sair, tomar café, acordar por gravidade, que a gente chama, né? A cara parou o sono, você acorda, toma café, pega o carro, anda 4 horas, que já tá bom, devagar, porque as estradas todas têm radar, você não consegue nem correr mais. Anda devagar, chega no destino, se planeja para andar pouco, tal. Então, o carro hoje, ele já ganhou aqui no Brasil. E na Europa é o trem. Na Europa tem um trecho ou outro que eu tive que fazer de avião. Fui sair da Sardenha, que fui para lá visitar uns amigos, né? Aí é praia, né? Praia linda, é maravilhosa. Aí volta para o continente, vai ali para Roma, para Veneza, sobe para a França, que foi uma cidade pequena também. Aí trem, Paris, e depois avião para o Brasil. Mas se tivesse trem de lá para o Brasil, pegar um trem também, que não tem. Então, e aquático? E mar? O mar é interessante. Eu voei numa aviação que era pousar num porta-aviões. Então, eu dizia que eu era meio mar, né? Mas aí, o que eu fiz? Antes de iniciar essa viagem, eu e minha esposa, a Beatriz, nós fizemos um curso aqui em Paranaguá, né? Então, a gente agora... Tem a RAIS. Nós somos... Como é que é? A RAIS Amador. Então, agora, o que anda de a pé, de carro, de avião e de barco, eu tenho carteira, eu tenho habilitação. Só foguete que ainda não tem. Então, não tem habilitação, né, para foguete. Então, a gente fez o curso... Mas gostou do mar? Gostei, mas a gente quase não usou. E tinha um outro lugar que a gente fazia um passeio de jet ski, eu descia numa a rampa ali. Rampa e tal, mas o mar não, assim, para sair muito, aí você tem que ver, tá chovendo, tem onda, aí eu falei, não, é muito trabalho. Você já fez muito isso na vida, né? Eu já fiz travessia do oceano, para a África, né? Essas coisas, levando avião. É custoso, é tenso, né? Você se estressa. Então, eu procuro viver com felicidade. Isso não quer dizer que eu não tenha vontade de desafios. Não é isso. Mas se eu já conheço o desafio, eu busco aquele que vai me dar mais prazer, né? Aquele que vai me consumir menos. E vai voltar para a estrada de novo? Como que está a programação? Nós temos um projeto aí de... Aventura Dourada. A gente não chama nem de 1 nem de 2, né? E que era descer para o sul do país, né? Isso a gente já tem um projeto que ia passar pela Argentina, passar até o Santiago do Chile, que eu tenho um parente lá, tenho um irmão que mora lá e tal. Mas existem, como eu falei, tem muita dificuldade hoje, né? Você, para ir para a Argentina, você tem que botar dois triângulos, botar um extintor, botar um colete, comprar um negócio aqui, Falei, cara, está parecendo avião esse troço. Aí eu falei, não vou mais para a Argentina de carro, não. Aí para o Chile é a mesma coisa, tem que fazer um seguro também seguro médico, né? Aí eu falei, sabe uma coisa? Está muito complicado, eu vou até a fronteira e volto. Então a gente deve ir até o Chuí ou Foz do Iguaçu, que a gente já conhece, mas então, e aí volta, esse é a penúltima decisão que a gente tomou, né? Entendi. Nós vamos a Blumenau agora.
mês que vem, vamos ao Rio, para um casamento, vamos a Blumenau, de carro, mas de carro. E sem correr, com paz, devagar. Se tiver que parar num lugar para dormir, a gente para e dorme. Se tiver que continuar, a gente continua. Ô, Munir, de tudo que você já viveu, cara, de pessoas e culturas, me veio uma pergunta aqui meio clichê e tal, mas eu quero fazer essa pergunta. Para você, qual é o sentido da vida? O sentido da vida... Ou o significado da vida? O significado, eu não sei se ela mudou com a experiência, né? Com as vivências, mas eu sinto que eu comecei a olhar a vida à medida que eu fui tendo mais experiência, vivendo de maneiras diferentes. Ou seja, o meu desapego, né, o minimalismo foi modificando a forma de eu ver o sentido da vida. O sentido da vida é eu estar aqui contigo, conversando, vendo você feliz, eu estando feliz aqui, eu me sinto confortável. Eu estando num lugar, eu olho para a pessoa, eu vejo se eu estou confortável ou não. Eu tenho a sensação. Se não tiver, eu agradeço, muito obrigado, respeito, saio. Então, o sentido da vida hoje que eu vejo é compartilhar alegria, compartilhar momentos. Se eu vou cortar o cabelo, eu conto história, fico lá batendo. Termino de cortar o cabelo, fico contando história. A pessoa vem e conta outra. Onde eu vou, eu tenho uma mentira para contar, né? Diz que é piloto, churrasqueiro, conta mentira. E eu vejo que, porque o ambiente é favorável. Então, eu senti que o sentido da vida é você viver feliz. É você poder passar algo que você viveu. Não quer dizer que você tenha que ter ido no Everest. Também é um sentido, mas você pode fazer coisas que aparentemente são menores, mas que te trazem alegria, trazem prazer, e você passa essa tranquilidade para a pessoa. Várias pessoas que depois que nós conversamos, nos mandam mensagem, ei, vamos conversar, liga, tem call, né, pela WhatsApp ou pelo computador, e a gente fica conversando, contando história, como é que foi isso aí, como é que foi, me diz aí que eu vou também, e tal, vamos nos encontrar em tal lugar, e pessoas que eu nunca tinha visto. São amizades, hoje são amizades, eu estou aqui contigo, eu jamais pensei em te conhecer, nem sabia que ia passar aqui, e outro dia estava pensando numa área que fazia podcast. E aí está aqui, eu estou aqui, falei, caraca, eu vim parar aqui, não foi à toa, deve ter a vida tem esse sentido, né? Então, o que eu vi no sentido é você estar feliz, você está confortável aonde você está. Então, se eu estou confortável aqui, eu fico. Se eu não estiver, eu ando 2 metros para lá e vou me sentindo confortável e vou fazendo a transição. Com respeito, e as pessoas são diferentes. Eu respeito as diferenças. Sim. E o que é sucesso para você hoje? O sucesso para mim hoje é eu poder estar aqui vivo contando o que eu vivi. Né? Como o piloto eu dizia que era chegar a coronel, né? Vivo. Hoje o sucesso é eu poder estar com saúde, porque existem 2 coisas que às vezes as pessoas pensam errado e pensam mal, né? É a saúde e o dinheiro. Você precisa das 2 coisas. Você precisa ter saúde para ganhar dinheiro, para trabalhar, e precisa do dinheiro para ter saúde. Aí você vai dizer, mas peraí, o que o dinheiro tem a ver? Não é que você precisa ser rico, milionário. Eu já ajudei muita gente que hoje é milionária. Eu garanto que ela é milionária por muita coisa que eu fiz para ela. E eu não ganhei um tostão disso, e não cobro e nem quero. Mas o dinheiro que você precisa para comer, para se alimentar, ter sua segurança, aquela pirâmide que chama de pirâmide mais, tal, que é segurança, dinheiro, blá, blá, blá. Essas 2 coisas, se você tiver um pouco ou o suficiente para você viver, é o sucesso. Você vive. Eu li alguns livros, vi filme que era 90 dias para se tornar um milionário. Muito bom, recomendo ver esse vídeo, recomendo ler esses livros da Ponto de Inflexão, Mente Milionária e tal. Eu usei isso para lançar um livro e realmente todos os passos que estavam lá eu segui e funcionou. Então, existem várias maneiras de você ser milionário sem ter dinheiro. Se a sua mente for boa, você ajudar as pessoas. Eu, como líder, né, que eu sempre fui nas áreas, a gente chama líder, chefe, líder, cada um diz uma coisa. Eu me sinto alegre quando aquele meu liderado vira um líder. E, às vezes, eles me ligam dizendo, Munir, a gente estava aqui, vieram falar comigo, aí eu conversei com outra. Se fosse o Munir, o que ele responderia? Aí elas respondem o que eu responderia, aí elas me dizem, Munir, deu certo, eu respondi aquilo que eu achei que você ia responder. Então, você vira exemplo, né? Você vira referência, isso é o sucesso. Muito legal. Isso, para mim, é o sucesso. Você falou que tem 4 filhos, né? 4 filhos. Casado quanto tempo? A minha vida, ela começou de família, de filho, em 82. Eu não posso errar a data, senão a filha reclama, né? Inclusive, eu chamo os filhos pelo número, que às vezes eu erro o nome, né?
Diz que no Nordeste é muito comum, fulano, ou ciclano, né? Número 2. Mas eu falo brincando, eu chamo número 1, número 2, número 3, tá? Aí então eu resolvi chamar o menino tudo de Zé. Ô Zé, Zé, aí fica mais fácil, não é? Então, em 82 para cá, já tem bastante tempo. E hoje você viaja com a tua esposa. Com a minha esposa. Qual que é o segredo disso depois de tanto tempo? O segredo é o respeito, é você brigar, você discutir. A briga é que eu digo saudável, né? O ponto de vista, você buscar argumento do seu ponto, botar o seu argumento do seu ponto de vista. E lá na frente, às vezes, você diz, vou aceitar o seu, e lá de frente depois reverte, o meu, tá, e a gente ri disso aqui. Puxa vida, tá vendo? Eu falei que era. Isso acontece, né? Em qualquer casal. Mas é você dormir feliz, dormir alegre, não dormir brigado, conversa de noite. Peraí, a gente brigou aqui, o que discutiu isso aqui, esse assunto? É porque a palavra discussão às vezes é mal vista, né? Discutir é conversar o assunto. Então você conversa o assunto, você tem ponto de vista diferente, eu, você, ela, qualquer um tem. Cada um vê de uma maneira do que você está sentindo. Se você lê um telegrama do filho que vive longe e escreve assim, papai, mande dinheiro, a mãe lê como? Papai, mande dinheiro. Aí eu, pai, que esse cara vive pedindo dinheiro, papai, mande dinheiro. Então cada um dá a entonação que quer. Então você lê a forma, a percepção é diferente. Isso passa pela inteligência emocional, né, que eu gosto desse tema. Neurolinguística, tá? Então passa por aí, você precisa conversar. Se você não conversa, você vai dormir mal. Se você cozinhar, eu gosto de cozinhar, a comida sai ruim, o tempero sai mal, você não dorme direito, acorda no meio da noite, acorda chateado, então conversa. E põe o seu ponto de vista. Se vai, não é que você vai ganhar, se você conseguir, tiver argumento para convencer, é bom. Mas é bom sempre expor, porque o seu argumento é daquele momento, às vezes não é o argumento correto. É uma visão da pedra e a outra pessoa tem a outra, e como eu digo, tem a terceira que acerta, né? Já estão falando uma quarta aí, mas tem 3 visões aí do mesmo tema. Coronel, você falou de livro, me dê 2 livros aí para ler, ou 3 livros, inclui o teu também, que eu quero... Não, o da Mente Milionária hoje, eu acho que eu não lembro o nome do autor agora, mas eu aconselharia a ler, não porque você precisa se tornar milionário com dinheiro, você precisa abrir sua mente, você precisa entender o que a sua mente é capaz. Existe um lá atrás, que eu desde 14, 15 anos lia, que era o poder do subconsciente. O que você coloca no seu subconsciente é o que você vai fazer. Então, se você fala que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Agora, se você fala que você vai conseguir, o seu subconsciente vai reagir com as suas ações, com a sua entonação, com a sua voz, de forma que você vai conseguir. Eu consigo passar para a pessoa aquela alegria, aquilo que eu tenho, porque no meu subconsciente eu coloquei que eu vou conseguir aquilo, tal. Então, o poder do subconsciente eu recomendaria, que é um livro muito antigo, fino, não é grosso, mas ele trabalha com o que hoje a gente chamaria de HD do computador, né? Ele trabalha com o seu HD. Se isso aqui você está achando que é cor preta, porque você colocou no seu subconsciente que é preto. Se a gente começar a falar que isso aqui é branco, 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 você vai dizer que isso aqui é branco. Então, vale o que você coloca lá. Tudo que você coloca lá é o que vai acontecer para você. Você atrai ou repele. Depende de como você trabalha. E o terceiro pode ser os meus livros aí, o que eu lancei de segurança de voo, que vale a pena como didática. E por que eu fiz esse livro? Porque a gente escuta muitos esses seguranças de voo de plantão, né, falando de acidente, pessoas que nunca fizeram uma investigação, que são teóricos. Não tenho nada contra os teóricos, mas ele fala coisas que não fazem sentido e nem consultam, por curiosidade, aquela pessoa que investigou aquilo ali, que tem uma aversão, vamos chamar assim, aversão, né, do que aconteceu realmente. Então eu falei que, sabendo a coisa, eu sou expert do assunto, sou técnico, vou escrever um livro. Pelo menos esse espaço agora eu já ocupei. Está lá o livro sobre investigação. Fantástico, e conto investigações que eu fiz, grandes, pequenas, e outros temas. É um livro, inclusive, didático para aulas. Pode seguir esse livro lá. Qual grande investigação que você já fez, Monir? Eu fiz várias investigações interessantes, né? Não é pelo tamanho. Aqui, a última que impactou mais foi o acidente do avião da Gol com o Legacy americano, né? Que se chocaram em voo. Foi, na época, o acidente que morreu mais pessoas no Brasil. Então, aquele foi bem impressionante e a gente teve um impacto grande
como ele se desenrolou. Mas ali eu tive uma luz, uma iluminação muito boa de onde fazer a investigação, onde levar os gravadores. Fui eu que levei os gravadores, né? A imprensa atrás da gente, a gente viajava para o Canadá, viajava para onde fosse, tinha imprensa no teu hotel querendo notícia, e uma pressão muito grande para dizer o que era. Então eu consegui fazer o que a gente chama de degravação, né, que é pegar os dados da caixa preta e colocar e ver como é que foi realmente. Com isso a gente trouxe material para um laboratório de destroços, né, que eu ajudei a inaugurar lá no CENIPA, em Brasília, que você pega os aviões desmontados e dá uma aula de como fazer uma investigação. Só que agora a gente já tem laboratório para ler os gravadores, não precisa mais mandar para o exterior. Isso foi um passo, foi um marco. E muitos deles nem sabem disso, eu brinco sempre, e toda a gravação eu falo, eles nem lembram disso, porque a gente não conta muita história do que a gente faz. E esse foi um acidente que, pelo impacto de quantidade de pessoas, foi muito forte. Outros acidentes que morreram também fiz, estava esperando um avião para fazer o voo, esse avião que eu estava esperando caiu, né, bateu no morro, então eu talvez estivesse nele antes, um pouquinho depois, né, mas talvez não batesse, porque era eu que ia pilotar, não sei. Então você fica assim, cara, eu vou fazer uma investigação no acidente que era para eu estar lá, né? Então você cria alguns... Mas a gente faz acidente, e é difícil porque você, como investigador, às vezes você é o primeiro a chegar, ou quase um dos primeiros, e ainda tem corpos ali. Então e eu não sou legista, né? Mas você tem que trabalhar e ter uma cabeça boa para separar e identificar problemas para poder melhorar posteriormente, né? E tem vários acidentes na área militar também, vários... Existe uma porcentagem, qual que é a fatia da pizza? É erro humano ou mecânico? É que o humano engloba a parte operacional e o ser humano, então esse é o maior, não é o mecânico. E a parte onde você tem dois pontos muito críticos, é onde você decola e quando pousa. Você está mais perto do solo, né? Lá em cima só você bater em outro avião, um pássaro, tal, ou se der uma pane, mas aqui embaixo é onde tem uma maior, né? Então existe, quando você decola, você usa a potência toda do motor. Então tem uma fase ali, uma porcentagem. Mas o pouso ele também contribui muito na fase de acidente, porque às vezes o piloto ele perde ali a consciência situacional e mesmo sem uma pane, ele faz parte de um acidente, que a gente chama de... é o vírus do acidente. Dá lá um nome que diz, isso aqui foi porque o piloto não prestou atenção, a consciência situacional dele estava baixa e tal, e aí ele se acidentou. Aí você não consegue descobrir o que ocasionou. Cara, Munir, você tem que ter um podcast só falar para essas coisas, cara. Vou vir aqui fazer. Por favor, cara, por favor, eu quero tá junto. Será um prazer. Aventura Dourada, por que Aventura Dourada? A gente passou por uma prova com os parentes, principalmente com os filhos, né? Que nome que nós iríamos dar. E esse nome, ele tem cada item desse, a gente tem uma descrição hieráldica do que significa, né? Cada um. Não está aí, a tartaruga não está aí à toa, o barco não está à toa, tudo tem um sentido. E a gente entendeu o seguinte, que nós éramos, pela idade, era uma coisa de ouro, né? Então a gente chamou, vamos chamar de Aventura Dourada. Aí ficou Aventura Dourada. Cara, fantástico, fantástico. Munir, eu acho que tem muita história ainda pra gente contar, cara. Acho que não... Fique à vontade se você quer puxar alguma coisa, mas assim, eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2 desse podcast aqui, de tudo que você já passou e aconteceu. Se você tem as suas anotações, fique à vontade aí, caso você queira puxar algum assunto aqui. Eu não vou te estender mais, né, pelo tempo que a gente já conversou. Eu vi o seguinte nessa viagem, né? O voluntariado nosso nos trouxe muito ensinamento, né, de você transformar a vida das pessoas com você fazendo. Porque a gente pode, às vezes, também transformar pagando alguém para fazer, né? Mas se você tem condições de saúde, de fazer, e aprende, né? Eu nunca fui pedreiro, nunca fui carpinteiro, né? Mas a gente aprendeu. Então, a gente reformou uma casa para um parente que deu outra vida para ele. Né? Por qual motivo? Vocês chegaram lá? Não, ele é parente bem chegado e eu não me senti muito confortável como estava. Eu e a Beatriz falou, acho que aqui nós temos um dever. Para transbordar, né? Um dever aqui de voluntariado. Então nós vamos, perguntei a ele se ele aceitava, ele disse que aceitava e nós transformamos a casa dele toda. Fizemos a parte externa, a parte interna, pintura, gesso, a parte... cimento para não ter infiltração, tudo, né? Enfim, ele também ajudou, claro. Outros parentes começaram a ver, foram lá também ajudar, a gente conseguiu
congregar mais pessoas, né? E isso a gente uniu pessoas com esse voluntariado. Isso para a gente foi uma experiência única, né? Confirmou o que a gente já vinha lá no final da viagem em Fortaleza. Confirmou. Isso, ou seja, isso foi um impacto grande. Era um parente que me viu crescer, praticamente, não vou dizer que me criou, mas me viu crescer e tal. E eu, não é uma retribuição, mas faz parte também da retribuição da vida, né? Então, achei que isso foi um ponto importante. O outro ponto que a gente chama de dicas, né, que as grandes mudanças não começam grandes. Elas começam numa decisão, no momento que você decide fazer. Não importa se você vai... Não sei se é certo, se é errado. Toma a decisão, vai, faz. A sua intuição, a sua experiência, sua sincronicidade vai te levar para um caminho. Desde muito novo, eu dizia, eu parei aqui para conversar contigo, né? Então não vou mais chegar ali naquele horário, vou me atrasar. Não vou atrasar, eu parei aqui por algum motivo. Quando eu chegar lá, vai estar acontecendo outra coisa que eu não ia ver. Então eu vejo aqui e vejo lá. Então eu sempre fiquei alegre antes e quando dá certo eu fico alegre antes e depois. Quando não dá, pelo menos eu fiquei alegre antes. Então eu vejo que essas coisas, você precisa dar o passo. Dá o primeiro passo. Eu sempre dei o passo e sempre fui feliz, sempre fui para onde eu quis, sempre trabalhei onde eu quis, sempre fiz o que eu quis. Fiz o que eu quis no sentido de ficar satisfeito. Problemas aconteceram, não vou dizer desavenças, mas pontos de vista diferentes, isso é natural, que é bom, que te reforça, né? Te engrandece. Então, eu acho que você tem que dar o primeiro passo. Então, essa é o que a gente aprendeu. E não vou dizer que é o fechamento, mas é o tal do propósito, né? Você precisa ter o propósito de bem-estar. Mesmo você tendo um negócio, o seu negócio só vai para frente se ele mirar o bem-estar da outra pessoa. Então, o propósito é gere bem-estar para o outro. Você vai receber isso tudo de volta. Se você pegar esses provérbios, pegar a Bíblia, pegar tudo, é isso mesmo. É dando que você recebe, isso. São Francisco de Assis dizia, pega a Bíblia. Eu lancei um livro também na parte de provérbios. A gente às vezes faz coisas assim também. E muitas coisas ajudam até na área administrativa, né? Seguramente. Você pega práticas administrativas, que eu tenho mestrado, a gente usa na empresa coisas que estão escritas na Bíblia. Só que escreve de um jeito e você faz de outro na prática. Então, o seu propósito tem que ser gerar bem-estar. Gere bem-estar para alguém, cara, você vai receber o bem-estar, você já está recebendo o bem-estar. Transborde na vida dos outros, então, para mim esse é o segredo do sucesso, sabia? É gerar o bem-estar. Eu transbordar na vida dos outros, que naturalmente as coisas vão acontecer para mim. Você me recebeu bem aqui, você gerou bem-estar para mim. Então, eu com certeza vou gerar bem-estar para você. Seguramente. E eu vou ficar feliz, você também. E a final, né, que é as dicas, né? Que não é sobre o que você levou na bagagem, né? Que você pega o carro, tal, não é isso. É sobre o quê? É sobre o que você deixou nas pessoas. O que nós passamos. Então, hoje a gente é exemplo para um monte de pessoas. Gente mais velha, gente mais nova, gente que ligam para a gente, manda. Não é que... eu quero ser exemplo. Não, mas você serviu de ajuda. Foi natural e as pessoas... as pessoas veem na gente alguma coisa boa para elas. Exatamente isso. Quando as pessoas dizem, olha, o Munir Beatriz, então eles ligam e aí, como é que está a viagem, as pessoas se preocupam. Olha, e você vai ter um outro telefone, vai ser o meu, vou te ligar bem que direto agora também. Como eu disse, será uma honra para mim poder receber suas mensagens, ouvir sua voz. Eu sempre digo que quando eu dou aula, eu não pergunto se você está me ouvindo? Não, eu pergunto se a minha voz chega aí. Então, eu sempre vou perguntar, minha voz está chegando aí? Tá, se tá, eu estou feliz. Então, é assim que funciona. Munir, cara, que prazerzaço, cara. Que presente hoje, viu? Hoje eu fiquei mais alegre, mais contente, mais satisfeito por ter escutado tudo e eu acho que foi 5% que você já passou, mas eu tenho certeza que vai ter outras conversas, outras prosas, porque com certeza a tua vivência, tudo que você pode passar, eu acho que tem que ser contado nesse microfone, porque vai atingir pessoas que talvez a gente nunca ia atingir, e é isso que também é o poder do podcast. Mas assim, com todo o respeito e toda a gratidão, eu bato minha continência para você, Munir. E obrigado pelo teu tempo, meu irmão. Eu que agradeço estar aqui, uma honra mais uma vez. Agradecer o teu apoio, né, de me receber aqui, poder me ouvir, e de quem também vai nos ouvir, né? Mandem mensagens, depois você distribui aí o... Como que o pessoal te acha nas redes sociais? Tem essa Aventura Dourada, que é Aventura Dourada, tá. Só isso, né?
Tem Aqui, ó. quem gosta de mais técnico, tem LinkedIn, tem WhatsApp, e-mail, enfim, eu passo para você, se você puder em algum momento divulgar escrito. Por favor, pessoal, coloca no rodapé aqui. E agradecer que a gente não fez isso sozinho, né? Aqui nós saímos de um dia para o outro com o apoio, né, um apoio da Vale Sul, vários amigos que nos apoiaram na saída, e na volta também, agora contigo, no meio do caminho, enfim, a gente só teve apoio. Nós só fizemos isso porque fomos apoiados. Que legal. Vamos continuar fazendo pelos apoios, aprendizados que nós tivemos. Muito obrigado. Coronel, obrigado, viu? Obrigado, estou muito honrado. Muito obrigado. Moçada, essa é mais uma resenha, mais uma história contada aqui na Jornada Forte, com o Lucas Forte. Muito prazer. Clever, aqui ó, agora eu vou jogar tênis com você com esse boné, você vai ver. A última você ganhou de 6-4, 6-4, agora eu vou ganhar de 6-0, 6-0 de você. Tô jogando tênis com o Clever. Cara, o cara é chato pra ganhar, viu? Até agora acho que tá 3-0 pra ele. Não vai com o boné que você vai ganhar. Eu vou com o boné. Ele vai ficar olhando o boné, vai distrair, né? Acho que eu vou usar essa tática aí. Moçada, muito obrigado para você que não é inscrito aqui no canal. Ativa o sininho, se inscreva no canal aqui da Forte Play, que tem muita história como essa do Monir, uma história de respeito e que engrandece e que faz mais a gente confiar nas pessoas. A bondade existe. E é isso aí, moçada. Eu fico por aqui, até o próximo episódio. Fica com Deus e a gente se fala no próximo episódio aqui de Jornada Forte. Valeu, moçada. Tchau, obrigado.